Meu amigo, olha, o Brasil, ele ocupa aí a 10ª posição no ranking mundial de prematuridade, com cerca de 300 mil bebês prematuros por ano, 11,7% do total de nascimentos no país. A maioria dos casos decorre de gestação na adolescência ou tardias, pré-natal deficitário e doenças maternas. Os dados foram divulgados aí pela organização não governamental prematuridade.com. De acordo com a entidade, o nascimento prematuro figura como a principal causa de mortalidade infantil até 5 anos de idade em todo o mundo. E no Brasil, os números revelam que a cada 30 segundos, um bebê morre em consequência do parto antecipado. O dia 17 de novembro é a data internacional da prematuridade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Virgílio Gonçalves de Souza Júnior, ele que é diretor técnico da maternidade Cândido Mariano. Dr. Virgílio, para iniciar, eu pergunto, é considerado parto prematuro aquele que acontece antes de quantas semanas de gestação? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia a todos. O parto, ele é normal, previsto na sua data específica de 37 semanas a 40 semanas. Certo. Então, o parto que ocorre antes de 37 semanas é tido como prematuro, onde a criança ainda não está preparada para a vida habitual, quer seja respiratória, alimentação, e com frequência, hoje, nós temos partos cada vez mais prematuros por conta da assistência ao pré-natal, que antes, muitos desses bebês eram concebidos, mas iriam para o aborto ou outras situações de nascimento mais prematuro e inviável. Com a ciência mais moderna, muitas mães com inseminação artificial, com cuidados mais estratégicos, doenças que elas têm, levam bebês a uma situação de sobrevida, mas ainda prematuros. Então nós temos hoje uma certa explosão de bebês prematuros por conta dessa situação. E naturalmente acontece isso em todo o mundo. E o Brasil não é diferente. Nós calculamos cerca de 11% dos partos no Brasil com prematuridade. E aí colocamos em xeque toda a nossa situação, porque é um bebê de alta complexidade, com frequência, principalmente abaixo de 32 semanas. E é o nosso dia a dia, Marquinhos. Agora, doutor Virgílio, existem aí sinais e sintomas do parto prematuro? Sim. Nós temos aquela situação de gestação de alto risco, onde a mãe com algum problema já estabelecido, como diabetes, hipertensão e outras doenças que podem interferir na maturidade do seu neném. E aí nós temos rotinas em que os obstetras detectam esse risco e já no início do pré-natal, e convenhamos, o pré-natal tem que ser o mais rápido possível, uma vez confirmada a gravidez, os obstetras fazem uma triagem específica já antecipando o diagnóstico de possibilidade de prematuridade. Daí a importância do pré-natal como qualidade de vida para a nossa população. Você falou da mortalidade infantil. A mortalidade infantil no Brasil ela tem decrescido muito, mas ainda resistindo na mortalidade infantil neonatal, que é exatamente essa população em que os prematuros se encontram, que invariavelmente nós não queremos que nasça prematuro, mas quando nasce, o risco é grande e há uma necessidade de estrutura adequada para atender isso. E a maternidade faz isso. Agora o senhor falou, né, em pré-natal. Quando a gente fala em pré-natal, se pensa muito, olha, aí eu vou precisar ir ao posto de saúde. É fácil hoje fazer, para quem não tem condição, para quem não tem um plano de saúde, né, ter esse pré-natal, ou seja, ir ali num posto de saúde, ou de repente, não sei se a maternidade faz esse trabalho pré-natal, para que tenha o médico, né, e todo mês, a cada 3 meses, ter ali o acompanhamento? Nos últimos 10 anos, houve uma melhora muito significativa do pré-natal no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Em 2003, o Mato Grosso do Sul era tido como o pior pré-natal do Brasil. Hoje nós estamos no terço anterior da qualificação dos pré-natais. A política da Rede Cegonha, que é uma estrutura determinada pelo Ministério da Saúde, tem sido cumprida na maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul. E Campo Grande é exemplo. Nós estamos com a mortalidade infantil em 8,5 a cada 1.000 nascidos até 1 ano de idade. É uma situação inédita. De 2015 para cá, nós conseguimos, então, menos de 2 dígitos nessa avaliação. Diferente do resto do Brasil, que ainda está em 2 dígitos. Então, Campo Grande é exemplo nesse aspecto. A questão da facilidade depende de mão de obra. Com a inclusão das enfermeiras na avaliação do pré-natal, essa qualidade melhorou bastante. Sim. Os médicos, em número insuficiente, ainda precisam abrir mais as suas estratégias em qualidade.
Em quantidade, número de 6 a 7 consultas no pré-natal está sendo alcançado. Mas nós precisamos melhorar essa qualidade porque a mortalidade materna continua em alta no Mato Grosso do Sul. Então a infantil cai, a materna se estabiliza e aumenta até. Então isso reflete a qualidade de assistência da nossa população. É um índice internacional. Todos que têm visão disso entendem que qualidade que nós estamos dando à nossa população. Então o pré-natal é estratégico, é prioridade para todos e, naturalmente, reflete no nascimento das crianças prematuras. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Virgílio Gonçalves de Souza Júnior, diretor técnico da maternidade Cândido Mariano, seu Sérgio Cruz. E esse pré-natal é obrigatório ou faz quem quer, doutor? Nós pedimos para as mulheres que confirmem a gravidez já no primeiro trimestre e, entendendo os riscos, façam adesão à política de pré-natal, que são consultas mensais. Evidente que aquelas que têm situação de maior risco, como o Marquinhos relatou, cerca de 25% das nossas grávidas são adolescentes. Então, isso é uma situação preocupante, é um número Brasil também. De cada 4, então, são adolescentes. Imagine uma situação em que uma menor, às vezes de 12, 13 anos, enfrenta uma situação de gravidez. É evidente que a equipe de saúde vai ter que aderir a essa situação e a população, entendendo essa prioridade, vai ter que fazer uma situação de assistência diferenciada. Os agentes comunitários, as enfermeiras, os médicos estão todos orientados para fazer o acolhimento dessa situação. Porque muitas vezes a família, às vezes numa situação até de exclusão, acaba até com aquela situação preconceituosa, até pressionando a menor em relação a essa situação. Então, no caso de menores, por exemplo, é prioritário ao máximo. E aquelas situações de risco, onde que a mulher já tem algum diagnóstico antecipado e engravida. Uma situação também de risco para a mulher e para a mãe. Não há assim, uma obrigatoriedade, porque nós, com frequência, nos deparamos uma mulher grávida chegando na maternidade e não sabia que estava grávida, em trabalho de parto. Ainda isso existe. Então, é uma situação em que a mulher, naturalmente, não se atentou para a sua situação de gravidez. Então, embora sejam exceções, nós conseguimos hoje uma boa adesão pré-natal com os programas que nós temos no Estado, o Programa de Proteção à Gestante, que os municípios já aderiram. A cobertura hoje de pré-natal é 98% de todas as grávidas previstas para o Estado. Só para reforçar uma resposta que você já deu a uma pergunta do Marquinhos, uma questão, por exemplo, da estrutura. O SUS, o Sistema de Saúde, está estruturado para atender o pré-natal? O pré-natal, chamado de risco habitual, ele implica em poucas tecnologias. Então, todos os municípios de Mato Grosso do Sul têm condições de fazer esse pré-natal. Infelizmente, 9 dos nossos municípios não são capazes hoje de fazer parto. Então, existe um referenciamento desses municípios para aqueles que têm maior complexidade para atender esse parto. Mas a nossa rede ela está respondendo à situação de pré-natal com qualidade, em ascensão, como nós já falamos, mas nós precisamos de mais investimento na atenção básica, que ela tem que estar qualificada para eventuais diagnósticos de gestação de alto risco, que também é obrigação, digamos, estratégica da atenção básica. Só que ela tem que estar qualificada e minimamente equipada para fazer esse diagnóstico na ponta. Bem, eu recebo aqui um WhatsApp sobre a prematuridade. Não poderia deixar de homenagear minha filha guerreira, que nasceu de 31 semanas, com 1,190 kg, em decorrência de uma complicação gestacional da minha esposa e síndrome de HELP. Graças a Deus e ao saudoso Dr. Francis, minha esposa e filha foram salvas. É o Juliano Silva, minha filha Maria Clara e esposa Tatiane. Parabéns, então, está aí registrado. Agora, Dr. Virgílio, com relação à assistência materno-infantil, como é que funciona? A mulher teria sua assistência de forma mais qualificada se ela já fizesse o pré-nupcial. Não é um conceito comum a todas e o acesso a isso depende de realmente conscientização dela para verificar suas condições de saúde para poder enfrentar a gravidez. E a partir daí, com assistência ginecológica, obstétrica, fazer a sua opção para conceber a criança. Nós preferimos casais estáveis, né, nessa situação de maternidade, de paternidade, porque o binômio é muito importante para a formação do bebê. E, naturalmente, isso tem relação com a qualidade de vida que essa criança vai ter. Nós temos maior índice de amamentação e maior sucesso na infância, com resultados mais adequados quando a família está estruturada. E, a partir disso, as consultas regulares, fazendo diagnósticos, e esperamos que com o arsenal que nós temos hoje disponível, com ultrassom, com exames complementares, essa gestação vá a termo
às 40 semanas e que o parto seja normal, com assistência adequada, em um local com assistência multidisciplinar, que hoje não falamos mais de assistência vinculada exclusivamente ao médico. Então existe uma equipe toda voltada para essa atenção, que às vezes envolve fisioterapeuta, nutricionistas e outros profissionais, particularmente o pediatra, para assistir a criança. E essa estrutura, ela tem evoluído, porque, Marquinhos, nós temos uma taxa de natalidade em estabilização. Os casais estão com 2 a 2,5 filhos por casais nas áreas de melhor desenvolvimento do Brasil. E isso está se ampliando. Então, o que eu quero dizer é que nós vamos ter 1, 2 ou 3 filhos. Então, eles são muito preciosos, particularmente que hoje nós temos grande número de famílias com as mulheres acima de 30 anos optando por ter seu primeiro e único filho. Então, há uma necessidade de diagnóstico precoce de eventuais intercorrências. Então, a qualidade do pré-natal a ser alcançada, inclusive pelo sistema público, ela implica em muito conhecimento e atenção específica a essas grávidas. Então, hoje o conhecimento da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Pediatria, está estabelecido. São rotinas muito específicas que a população tem acesso, inclusive ao sistema único. Então, a política pública voltada a essa situação é de resultado muito interessante e Campo Grande é a prova disso. Melhora do saneamento básico, melhora da qualidade na atenção básica, melhora da conscientização da família, da população. Nós estamos hoje enfrentando o menor índice da história da mortalidade infantil em Campo Grande. Bem, o senhor é o diretor técnico da maternidade Cândido Mariano, não é? A maternidade, ela está equipada com leitos de UTI para essas crianças prematuras, porque criança prematura nasceu, é automático, não precisa de uma UTI, não é? Nós estamos preparados, e aí falando da maternidade Cândido Mariano, e se o senhor quiser falar também a respeito do nosso estado, Mato Grosso do Sul e de Campo Grande, principalmente. Sim. As estatísticas prevêem a necessidade de 80 a 90 leitos de UTI neonatal no Mato Grosso do Sul. Hoje nós dispomos de 54. 20 dessas UTIs estão na Cândido Mariano. Então, desde 2004, nós cumprimos essa etapa de instalação de tecnologia sofisticada, cara, na maternidade Cândido Mariano. Em junho passado, a gestão do Dr. Alfeu conseguiu, com convênio com o município e com o Estado, nas dificuldades que estamos enfrentando, novos 10 leitos de UTI neonatal. E, infelizmente, em 2 semanas, os 10 leitos já estavam lotados e permanecem lotados desde então. Então, a demanda existe, quer seja no setor público ou privado, e a Cândido Mariano tem todos os equipamentos necessários para dar assistência a esse tipo de público. E, de forma importante, crianças de 400 gramas, 500 gramas sobrevivem e têm alta com qualidade de vida. Isso é importante, Marquinhos, porque a criança abaixo de 1 quilo, ela com frequência tem as mais diversas complicações, com risco de vida alto. Nós temos uma taxa de sobrevivência nessa faixa de 70%, 30% falecem. E aqueles que sobrevivem, com frequência, têm lesões cerebrais, lesões oculares, lesões auditivas, e vão precisar de tanto diagnóstico precoce quanto tratamento específico. E a nossa demanda hoje, no estado, é de 30 a 35 prematuros mês. Então, essa demanda nós atendemos com uma percentagem importante, porque a Cândido Mariano é a maior maternidade do estado. E nós somos referência nesse tipo de assistência, dentro de uma rede que está estabelecida com Dourados e Campo Grande, que são as 2 cidades que têm os leitos de UTI neonatal. Campo Grande tem Santa Casa, Hospital Regional, Hospital Universitário e a Cândido Mariano com leitos de UTI. As equipes estão trabalhando integradas, só que uma taxa de ocupação superior a 100%. Então, há uma preocupação nesse sentido do Estado e do município de ampliar esses leitos. Só que são tecnologias sofisticadas e caras. Então, uma UTI neonatal hoje custa R$500 mil mês. Então, nós estamos falando do custo individual de um bebê de R$50 mil mês. Então, não só nessa situação da internação, mas na alta também. Ele permanece em estimulação 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, dependendo das lesões que eventualmente pode acontecer nessa população de prematuros de alto risco. E às vezes nós temos aquela situação dos gêmeos. Nascem 2, 3 bebês prematuros, ocupando naturalmente 3 leitos imediatamente. Então é uma situação que deixa muitas vezes a equipe de Campo Grande preocupada. Eventualmente nós colocamos um gêmeo em cada unidade, porque às vezes não tem as 3 vagas em uma unidade só. E aí nós contamos com a expertise dos nossos especialistas,
que felizmente estão muito bem. Então nossas UTIs estão equipadas e preparadas para dar esse tipo de assistência, na Cândido e nas outras unidades do estado também. Doutor Virgílio, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, dizer que foi muito importante esse bate-papo para que a população conheça, né, o trabalho realizado ali pela Cândido Mariano, conhecer um pouquinho mais a respeito da prematuridade, não é? Como acontece e, claro, o que nós falamos aí, eu gostaria, nesse encerramento, que o senhor pudesse aí falar a respeito, algumas medidas, não é, para que esse bebê não nasça antes do tempo, e agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, e vamos voltar nesse assunto, porque é um assunto bastante importante, sempre quando se fala em saúde, é um assunto muito importante. Então, a prematuridade é um fenômeno a ser evitado, então a assistência ao pré-natal é fundamental. Uma vez que a mulher conheça que está grávida, ela deve procurar um bom obstetra, a rede pública, para poder fazer seu pré-natal com qualidade. E aí a prematuridade vai diminuir sua frequência. Nascido o bebê, não esquecer da amamentação, das vacinas e as consultas frequentes com o pediatra. E é isso que nós esperamos, que a população, uma vez conhecendo essa realidade, faça uma melhor adesão ao sistema de assistência ao pré-natal. Isso vai fazer muita diferença para todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Conversamos aí com o Dr. Virgílio Gonçalves de Souza Júnior, diretor técnico da maternidade Cândido Mariano.